Boa noite, queridos irmãos da fraternidade. Com muita alegria estamos aqui para mais uma palestra esta noite. Vamos iniciar com uma prece. Vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade que nos guarda e nos acompanha, para que tenhamos mais um momento de reflexão, de aprendizado com aquilo que os Espíritos nos trazem para nosso aprimoramento moral, espiritual, social. Tenhamos a motivação sempre viva para o estudo, para a nossa melhoria, e assim, fortalecendo a nossa fé raciocinada, possamos caminhar com mais firmeza diante das vicissitudes que a vida ofereça, praticando o amor, a caridade, o perdão, a humildade, enfim, todas as virtudes que o Cristo nos ensinou, resumidas pela justiça e a caridade. Imbuídos desse desejo, iniciamos a palestra de hoje. E o tema, Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 9, Lei de Igualdade. Antes de trazer o Livro dos Espíritos, eu vou trazer a tradição anterior, que está registrada na Bíblia, Velho e Novo Testamento, que já fala um pouco sobre a igualdade, né? Nós vamos ver que a igualdade é uma lei divina. Ela está dentro do tópico das leis morais, aquelas 10 leis divinas do Livro dos Espíritos, e permeia vários aspectos da nossa vida. Vamos lá para o Antigo Testamento, Deuteronômio 10, 17. O Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que não faz acepção de pessoas. Veja, ele trata todos igualmente. Ele não distingue, não discrimina ninguém, não faz acepção de pessoas. Diz o Salmo 45:6: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. E nós vamos ver que a lei da igualdade também prega a equidade. Vemos em Gálatas 3, 26 a 28, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Veja como a igualdade está aí apresentada. Bem, Deuteronômio 16, 19 nos diz que também nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, né? Quando há um descumprimento, havia repreensão. Por exemplo, em Tiago 2,9, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Em Eclesiastes, nós vemos as leis universais sendo igualitárias. Diz, no capítulo 2, versículo 9 de Eclesiastes, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. E aí você pode pensar, bom, mas isso aí, como se explica? Pois Jesus retoma esse ensinamento e explica em Mateus 5,45. Porque Deus, o Pai, faz que o seu sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então veja, a lei de Deus não distingue, ela trata todos, o mesmo sol para todos. Isso é uma verdade que está também explicada nesse capítulo do Livro dos Espíritos, veremos daqui a pouco. Não quer dizer que a lei de Deus vai recompensar a todos do mesmo modo, mas ela trata, ela dá as mesmas condições para todos. Cada um depois recolhe as consequências de seus atos. Temos ainda em Mateus 20, 12, trabalhadores da última hora, quando Jesus explica que os trabalhadores chegam em horas diversas e que é combinado cada um deles receber o mesmo, os primeiros depois reclamam, dizendo, estes últimos trabalharam só uma hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Então você vê o próprio Senhor dizendo, teu olho é mau porque eu sou bom? Ou seja, ele justificou, isso é combinado
igual para todos. Portanto, a igualdade se refere não ao momento em que se adere à obra do reino, mas à qualidade, à disposição para nele entrar. Por último, uma passagem bastante significativa sobre a igualdade presente na Bíblia, temos Paulo, em 2 Coríntios 8, versículos 13 a 15, diz Paulo acerca dos rendimentos entre os cristãos. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve a mais, o que pouco colheu não teve a menos. Diante dessa apoteose da igualdade, da lei de Deus, da não acepção de pessoas presente no texto bíblico, vamos agora para o Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulo 9. Sobre a igualdade natural, é dito logo de início: todos são iguais perante Deus. Todos tendem ao mesmo fim. Todos foram criados em condições iguais. Simples e ignorantes. Todos chegarão ao mesmo objetivo, que é a purificação espiritual. As leis valem para todos. O próprio texto do Livro dos Espíritos afirma que quando se diz que o sol brilha para todos, como falava Jesus e o Eclesiastes, diz uma verdade, né? Deus, portanto, criou todos os espíritos iguais. Não há superioridade natural. Então ninguém pode alegar o seguinte: eu fui privilegiado, eu fui criado melhor, eu tenho uma qualidade melhor que outros. Não. Isso é uma transgressão do princípio da lei da igualdade. As pessoas depois vão desenvolvendo-se diferentemente. Aí é outra coisa, né? É o que ele fala agora, na desigualdade de aptidões. Todos foram criados iguais, sim, mas cada espírito tem uma vivência maior ou menor, tem uma experiência variada. Então, essa diferença que vemos entre as criaturas está mais no grau de experiência, da vontade, do livre-arbítrio, não de criação, né? Nem de submissão às leis. Então, aquele que tem um aperfeiçoamento mais rápido, tem mais aptidões, é apenas isso que gera essas diferenças que vemos atualmente. Essas diferenças também têm sua necessidade, para que cada um colabore com os objetivos da providência conforme as forças físicas ou espirituais. O que um não faz, o outro faz, cada um tem seu papel, e isso é que constitui o corpo social, inclusive, aqui na Terra, entre os encarnados. É dito na lei de sociedade, que depois será estudado, que ninguém é autossuficiente, todos precisam uns dos outros, né? Os superiores vêm entre nós para dar exemplo, tendo necessidade uns dos outros, o próprio capítulo afirma, isso permite cumprir a lei de caridade, que deve unir a todos. Quando o espírito superior passa por um inferior, ele vem para ajudar, para auxiliar no progresso. Mas ele conserva as faculdades adquiridas, porque o espírito nunca retrocede. Ele pode mudar de mundo, mudar de lugar, o que não quer dizer retrogradar no progresso dele, né? Ele pode escolher, sim, um envoltório mais grosseiro, uma posição mais precária, para ajudar no progresso. Então, as diferenças não se devem à criação de Deus, em resumo, mas ao grau de aperfeiçoamento que cada um chegou. Ora, o tópico das desigualdades sociais também está presente aí no capítulo. É dito logo que as desigualdades de condições sociais não são obra de Deus, não são devidas à natureza, são obra do homem. Então não pode dizer jamais que Deus quer desigualdade social, porque ele fez a lei da igualdade. Então essa desigualdade social, ela aparece por obra do homem. E vai desaparecer um dia? Vai. Vai haver um momento em que a desigualdade vai desaparecer. O próprio texto diz, eterno só Deus. A desigualdade acaba. E vemos diminuir cada dia, né? E vai desaparecer quando?
quando desaparecer a predominância do orgulho e do egoísmo. Portanto, o Livro dos Espíritos deixa bem claro que a desigualdade de condições sociais se deve ao homem e, especificamente, à predominância do orgulho e egoísmo do homem. Tirando o orgulho e egoísmo, as desigualdades vão desaparecendo. Só o espírito é mais ou menos puro, né? A única desigualdade que vai permanecer vai ser a do merecimento moral, ou seja, da escala espírita. Aqueles mais avançados, menos avançados, em moralidade, apenas isso. Também é dito aí no tema da desigualdade social acerca da opressão das classes, quando ainda numa sociedade ainda atrasada, onde predomina o orgulho e a desigualdade, há classes umas sobre as outras, né? E a classe superior sobre a inferior pode cometer opressão. Questão 807 fala exatamente o seguinte, vou ler o texto. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco, ou seja, a classe dominada, né, em seu proveito? E a resposta, esses merecem anátema. Ai deles! Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Portanto, não está autorizada a opressão, o abuso de superioridade social dos homens uns sobre os outros. Tá? Quanto à desigualdade de riquezas, o Livro dos Espíritos afirma que a desigualdade de riquezas pode se dever a vários fatores. Por exemplo, a desigualdade de faculdades, uns têm mais meios de aquisição do que outros, mas também a velhacaria, o ardil e o roubo, né? Fala um pouco também sobre a herança, a riqueza hereditária. E frisam os espíritos que ela nem sempre é pura em sua fonte. É possível que você herde uma riqueza que não foi devidamente ou legitimamente adquirida. Então, no princípio, pode ter sido fruto de espoliação, da injustiça. Mas apesar da origem, mesmo sendo uma origem legítima, a própria cobiça que isso desperta, os desejos secretos de possuir bens, segundo o livro, não são louváveis. E o próprio julgamento de Deus é muito mais severo que o dos homens, nesse caso, diz o Livro dos Espíritos. Então existe uma responsabilidade sobre a origem da riqueza herdada. Tá? Os herdeiros não são responsáveis pelo mal que os outros fizeram, até porque podem ignorá-lo. No entanto, devido à finalidade da riqueza, ela se torna uma oportunidade para reparar as injustiças. E pode, inclusive, ser feita em nome daquele que cometeu a injustiça no passado e cuja riqueza foi depois herdada. Então, o uso injusto da riqueza, mesmo dentro da legalidade, isso está lá no texto, gera responsabilidades. Toda ação causa seus frutos, é isso que diz o Livro dos Espíritos. Então não basta se escorar na lei, porque a lei humana ela é falha. A lei humana muda de uma época para outra, ela pode permitir uma coisa e depois proibir. Temos que ver de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, essa lei que é eterna. Bom, também temos o tópico da igualdade absoluta de riquezas. Igualdade absoluta de riquezas, quer dizer, todo mundo tendo a mesma coisa e ganhando a mesma coisa o tempo todo. Já é dito lá que isso não é possível. Se deve à diversidade das faculdades do caráter que se opõe a isso. E não vai ser o remédio dos males sociais. É muito mais um fruto de sistematização e ambição por inveja. Porque a igualdade, essa absoluta, né, ela seria desfeita pela força das coisas. O egoísmo é a praga social e ele deve ser combatido sem a busca das quimeras. Bem, fazendo um comentário filosófico, conhece que nenhum sistema social exequível já proposto visa essa igualdade absoluta. Só alguns mesmo que buscam quimeras é que falavam isso. Por exemplo, entre os sistemas mais conhecidos e famosos, o capitalismo. O lema é a cada um segundo sua vendabilidade, não é igualdade absoluta. O lema do socialismo diz que a cada um segundo o seu trabalho, então não há igualdade absoluta. Quem trabalha mais, quem trabalha menos, varia.
O próprio comunismo também, o seu lema é a cada um segundo a sua necessidade. Então não é igualdade absoluta. Quem precisa mais tem mais, quem precisa menos tem menos. Certo? Então nenhum sistema sério se propõe uma igualdade absoluta. Alguns pensam que o comunismo, sim, estou desfazendo esse equívoco. Isso é um certo pseudo-comunismo, inclusive taxado como antissocial e de inveja, que chegou a pensar assim em algum momento, mas logo foi rechaçado pelos próprios adeptos do comunismo sério, tá? Então não há como defender seriamente a igualdade absoluta de riqueza, nenhum sistema propõe isso, a não ser um sistema que não tenha seriedade. E a igualdade do bem-estar, será ela possível? Sim, ela é possível, está dito lá na obra. E ela é relativa ao seu significado real. E o que é o real bem-estar? Muito interessante essa definição do que é o bem-estar, né? Veja o que diz. O bem-estar é o emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Então a ideia é que um dia isso seja realizado, isso é possível. Cada um trabalhe naquilo que tem afinidade e não sejam forçados, como ainda hoje acontece, a trabalhar em coisas que não têm nenhuma afinidade, nenhum gosto, né, só para sobreviver. Então isso vai melhorar um dia, vai mudar, segundo o progresso do mundo. Aí pode-se pensar, mas será que se cada um fizer o que gosta, né, o que diz à vontade, todos os setores de trabalho seriam ocupados? O próprio livro dos Espíritos responde a isso. Que como cada um tem aptidões diferentes, devido ao seu desenvolvimento, à história do seu progresso, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, diz o texto. É o homem quem quer alterá-lo. Então, certamente todos teriam alguma disposição a ajudar. Também se fala um pouco sobre a miséria das pessoas, até por culpa própria. Diz o Livro dos Espíritos que a sociedade frequentemente é a primeira causa desses erros. Então veja, quando as pessoas caem na miséria, a causa é a própria sociedade. Por quê? Porque cabe a ela velar pela educação moral, que nem sempre ocorre. Então essa má educação falseia o julgamento, pode inverter o que é certo e o que é errado. E essa educação moral também deve sufocar as tendências perniciosas da humanidade, a imprevidência, o endividamento, a exploração e etc. E desse modo evita-se bastante as causas que levam o homem a cair na miséria. Provas da riqueza e da pobreza. Uns nascem ricos, poderosos, outros miseráveis. E isso é dito que se deve a serem provados os espíritos de maneiras diferentes. Muitas vezes escolhem essas provas, também sucumbem nelas, né? A pobreza tem uma dificuldade, é a lição da resignação. E os que não conseguem passar murmuram contra a providência divina. E a riqueza? A riqueza, ela traz a lição do bom uso dos bens e do poder, mas também traz o arrastamento, né? Porque leva a todo tipo de excesso e queda moral. As tentações crescem exacerbadamente com a riqueza, né? É dito também no livro que o rico, embora sofra mais tentações pelo poder que a riqueza lhe dá, também dispõe de maiores meios de fazer o bem. E é justamente o que nem sempre faz, está dito bem claramente pelos espíritos. Ele, ao contrário, acaba se tornando egoísta, orgulhoso, insaciável. As necessidades parece que aumentam, quanto mais aumenta a fortuna. Ele acha que jamais tem bastante. Então a riqueza, sim, faz nascer as paixões que nos ligam à matéria, nos afastam da perfeição espiritual. Por isso disse Jesus, numa passagem conhecida, que Kardec cita numa nota desse tópico. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Devido a essas paixões. O penúltimo tópico trata da igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Primeiro já é dito que o homem e a mulher são iguais em inteligência, em faculdade para o progresso. Toda discriminação contra a mulher resulta da dominação, do império injusto e cruel do homem sobre a mulher. Portanto, é crueldade,
em justiça. Também resulta de instituições sociais que acabam cristalizando esse modo injusto e cruel de viver, imposto pelos homens. E também do abuso da força. A lei do mais forte, que é uma lei de barbárie. Na questão 822, é dito que, assim como o homem e a mulher são iguais perante a lei de Deus, também devem ser iguais perante a lei dos homens. Sim, a lei dos homens deve igualar os homens e as mulheres, e todos os seres humanos, na verdade, né? Devem ter direitos iguais. Todo privilégio é contrário à justiça. Fala-se aqui um pouco sobre as funções, né? Que as diferenças físicas assinalam funções particulares a certos trabalhos. Agora, a força que Deus permite às pessoas, e não é só a força física, também a força no sentido de condição social de poder, é para proteger, não para abusar, não para servilizar as criaturas, certo? Essas funções particulares de alguns trabalhos têm a ver com um contexto que é colocado, um contexto, evidentemente, do século XIX, né? Quando fala que a mulher tem mais sensibilidade, mais delicadeza, voltada mais para o interior, né? Enquanto o homem é mais racional, voltado para o exterior, mais rude, etc. É evidente que isso muda com o tempo, tá? Assim como as ciências da natureza avançam com o passar do tempo. Você lê, por exemplo, na Gênese, que Júpiter tem 4 luas. Hoje a ciência descobriu já muitas outras luas em Júpiter, né? Então nós não podemos ficar presos nas questões científicas. E aqui se trata de ciência também, ciências humanas. A sociologia, a antropologia já se desenvolveram, demonstrando que o homem e a mulher têm funções variáveis conforme a cultura, as épocas e os lugares, tá? Então, isso aqui é um retrato um pouco da sociedade da França do século XIX. E não quer dizer que seja sempre assim. Nem toda mulher tem a mesma delicadeza, nem todo homem é rude. Tem mulheres rudes e homens delicados, até porque é dito que o homem e a mulher só variam pelo corpo. Sexo só tem no corpo, tá? Espírito não tem sexo, e isso está dito na questão 822. Se eles devem ter direitos iguais, os direitos que os homens têm de escolher suas profissões também cabem à mulher, e isso é bastante claro. Aliás, tem um detalhe da tradução, né? Que a questão 820, quando fala que Deus deu à mulher força física menor, deu mais sensibilidade, no original francês existe a partícula condicional, se. Tá? Inclusive na tradução da IDE, preservou-se esse detalhe. Se deu à mulher força física menor. Portanto, está tratando de modo hipotético, não é uma questão para ser taxada, dogmatizada. Portanto, devem ser iguais perante a lei dos homens, devem ter direitos iguais, a emancipação da mulher é o caminho da civilização, a subjugação da mulher é o caminho da barbárie, isso está na questão de 622. E que os sexos só existem pela organização física, os espíritos podem tomar um e outro corpo indiferentemente. Por isso os direitos iguais, por isso não se pode fazer uma desigualdade devida ao corpo físico, porque é natural, e não há desigualdades naturais na doutrina. Então isso aí é um detalhe para se avançar com as ciências humanas. Muito interessante o que diz a 822A, a igualdade das leis humanas. A igualdade deve existir na lei dos homens? Resposta: isso é o primeiro princípio da justiça. Então, a lei humana deve seguir a lei de Deus nisso, dando a igualdade para todos. O último tópico é a igualdade diante do túmulo. Os homens querem fazer desigualdade até no cemitério, né? Monumentos fúnebres. O que diz a doutrina sobre isso? É o último ato do orgulho humano. Mas foi a família que fez. Pois é, orgulho dos parentes, que querem glorificar a si mesmos. Não é sempre pelo morto. É mais por amor próprio, diz o texto, por ostentação. Pois é. No fundo, a lembrança de um ser pobre, querido, é durável, independente de ter monumentos ou não. Tem uma frase interessante: crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra?
né? Não adianta nada. Um funeral pomposo seria justo e um bom exemplo para pessoas de bem, pessoas que são exemplos de virtude. O túmulo, aliás, é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam as distinções humanas, as obras é que serão mais lembradas do que o túmulo. Fazendo um resumo final, peguei uma passagem de Obras Póstumas, que fala sobre isso. Na parte 2, texto Marcha Gradual do Espiritismo. Olha o que diz esse texto. Quando o viajante fatigado das lutas da vida vira a abundância e a paz à sombra de um fresco oásis, virá estancar a sua sede, enxugar seus suores, nesse reino, lenta e sabiamente preparado. Ali o rei é Deus, esse dispensador generoso, esse igualitário judicioso, que sabe bem que o trajeto a seguir é doloroso, mas fecundo, penoso, mas necessário. O espírito, formado na escola do trabalho, sai dela mais forte e mais apto às grandes coisas. Aos desfalecentes ele diz, coragem, e como esperança suprema, deixa entrever, mesmo aos mais ingratos, um ponto de chegada, ponto salutar, caminho demarcado pelas reencarnações. Veja como os assuntos estão aqui embutidos, né? A criação igual, o objetivo igual, o percurso difícil de todos no progresso e Deus chamado de o igualitário judicioso. Como conclusão, então, a igualdade é uma lei, ela existe, ela está na lei divina e deve estar na lei humana. As mesmas oportunidades devem existir para todos e a igualdade significa justiça. Essa justiça está associada à caridade, porque a doutrina não separa. É a mesma lei. Lei de justiça, amor e caridade, tudo junto. Isso vai estar cada vez mais implantado entre nós conforme o progresso ocorrer, que é outra lei de Deus. Deixo como mensagem final esta passagem de Paulo aos Coríntios, que eu vou reler. 2 Coríntios 8, 13 a 15. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, que a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve a mais, e o que pouco colheu, não teve a menos. Meus irmãos, agradeço muito estar com vocês para tratar desses assuntos da doutrina tão importantes, tão interessantes. Espero ter contribuído com as nossas reflexões e tenhamos então uma excelente noite. Vamos fazer uma prece para encerrar. Querido Pai, querido Mestre Jesus, agradecemos por esse momento em que tivemos o contato com a doutrina trazida pelos Espíritos, que faculta a nossa fé raciocinada. Permite que tenhamos condições, Senhor, de pôr em prática esses ensinamentos cada dia, progredindo no nosso mundo em direção a mais emancipação, mais igualdade, mais amor, mais caridade entre as criaturas. Que façamos parte desse movimento de trazer o reino, a alegria, a felicidade para todo lugar em que estejamos. Sejamos movidos pelos ensinamentos do alto. Que assim seja e Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos, gente. E até a próxima.